Graça e paz a todos os ouvintes da Palavra do Senhor. Gostaria, nesse momento, de ler um texto em Filipenses, capítulo de número 1, e o versículo de número 6. Você que tem a sua Bíblia, abra-la em Filipenses, capítulo 1, e o versículo de número 6. A Bíblia diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Quando nós analisamos o contexto desta passagem bíblica, perceberemos que esta boa obra que Deus começou a realizar em nós é a obra da salvação. Percebe-se que o apóstolo Paulo está dizendo: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Percebe-se então, se dentro deste contexto é a obra da salvação, então quem começou a obra da salvação foi Deus. Quem continua fazendo a obra da salvação é Deus. Quem terminará, aperfeiçoará é Deus. Aí é necessário a gente perguntar: quando é que Deus começou a boa obra? Ou resolveu a fazer a boa obra? A Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, que Deus começou, ou que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Foi na eternidade que Deus, somente pela sua vontade, tão somente, pela sua vontade soberana, resolveu escolher. O porquê ele escolheu uns e outros não, isso é um mistério que ainda não está revelado. Mas que é bíblico que ele escolheu uns e outros não, isso é bíblico. Percebe-se que em Romanos, capítulo de número 9, e o versículo de número 13, diz assim: amei Jacó e aborreci Esaú, ou algumas traduções, escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Aí você pergunta: por que Deus amou Jacó, escolheu Jacó e não quis escolher Esaú? Aí alguns vêm com suas conjecturas, outros vêm com seus pensamentos, mas o fato é que não temos essa resposta na Bíblia. E o interessante é que a palavra aborrecer no original bíblico, que também está baseado em Malaquias, capítulo 1, versículo 3, o aborrecer significa perseguir com ódio. Eita, forte, né? Um Deus que é riquíssimo em amor aborreceu Esaú, rejeitou Esaú. Vamos tirar o que está no português, vamos colocar o que está no original grego. Perseguiu com ódio, ou seja, odiou Esaú. Mas por quê? Mistério. Mas Deus, com sua soberania e a sua vontade soberana, resolveu escolher Jacó. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo de número 5.
e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito de sua vontade. A obra da salvação começa com a eleição, e o interessante é que nós somos escolhidos segundo a vontade de Deus. Aqui elimina todo quanto é ponto armeniano, pentecostal, de que Deus teve que olhar, prever que o indivíduo iria escolhê-lo e que o indivíduo iria depositar a fé nele para que depois ele pudesse escolher. Não. Biblicamente falando, Deus escolheu baseado na sua vontade soberana. E diz mais a Bíblia, em Romanos, capítulo de número 9, e o versículo de número 16. Assim, pois, isto não depende do que quer do indivíduo, da vontade do indivíduo, nem do que corre o interesse do indivíduo, mas de Deus que se compadece. É Deus que resolve tão somente escolher uns e rejeitar outros. Não há como nós fugirmos deste fator bíblico. E na minha oração é que quem está me ouvindo seja escolhido por Deus antes mesmo da fundação do mundo, e é o que eu estou orando neste momento em meu espírito, que Deus escolheu você que está me ouvindo. Mas não é, pregador, baseado na minha vontade? Não. Até porque você nunca quis ir a Deus. Por quê? Porque você estava morto. Efésios capítulo 2, o versículo 1. E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados. Olha que interessante. É Deus que o vivificou você. Você estava aqui estado de morto. Morto não escolhe. Morto não pode andar. Se não pode andar, se não escolhe, se não pode crer, não tem como ir a Cristo. É por isso que a Bíblia diz em João, capítulo de número 6, versículo de número 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É Deus que pega você e leva a Cristo. E é quem Ele quer, porque Ele tem que vivificar. Olha o que diz João, capítulo de número 5 e o versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita aos mortos e o vivifica, assim também o Filho vivifica a quem quer. A obra da salvação inicia baseado na vontade soberana de Deus. É Deus que começa a realizar, é Deus que continua realizando e é Deus que terminará. Agora, que interessante, se é Deus que começa, se é Deus que continua e se é Deus que termina, é necessário nós provarmos isso à luz da Bíblia. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 8, você que tem a sua Bíblia, confira Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 30, diz assim: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Percebe-se que aqui está a obra completa da salvação.